Bora lá então. O Brasil deu um salto de 47 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteira. Organização não governamental e sem fins lucrativos. Sem fronteiras, perdão. A comparação é entre a posição de 2025, quando o país ficou na 63ª, e a de 2022. Segundo os pesquisadores, há um clima menos hostil ao jornalismo depois da era Bolsonaro. Né? Ter um presidente mandando jornalista calar a boca. Só isso, né? Falar só isso aí. Não, falar que a jornalista deu o furo. Fazer piadinha machista mesmo. O estudo define liberdade de imprensa como a possibilidade efetiva de jornalistas, como indivíduos e como coletivos, selecionarem, produzirem, divulgarem informações de interesse público, independentemente de ingerências políticas, econômicas, legais e sociais, e sem a ameaça à sua segurança física e mental. Hoje a gente foi ameaçado aqui. Segurança física e mental já foi corrompida hoje. Os caras são cretinos, né? Tá louco. Os números brasileiros, porém, estão entre as poucas melhoras nesse indicador de 2025. Tá vendo? Um dos poucos países que melhorou foi o Brasil, porque a gente não elegeu o Bolsonaro. Exatamente. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! 6 em cada 10 países caíram no ranking, 60% caiu. Né? Pela primeira vez na história do levantamento, as condições para o jornalismo são consideradas ruins em metade dos países do mundo e satisfatória em menos de 1 em cada 4. Então, cara, mas a gente vê que a liberdade de expressão que a extrema-direita prega é justamente essa, né, cara? No sentido de que, é a liberdade de disseminar o ódio, né? E é onde eles surfam mais, né? Então a gente viu que eles vivem acusando, é um delírio tão grande que eles acusam o Brasil de viver numa ditadura o tempo todo, cara. Eles continuam, eles quase levaram o Brasil para uma nova ditadura depois de, décadas e décadas. E continuam falando que estão vivendo uma ditadura, continuam falando que estão vivendo uma ditadura, e está aí esse índice para provar, entendeu? Que o Brasil hoje, apesar deles, né, é um país com imprensa livre, né, tem vários locais que a imprensa tem muita dificuldade para trabalhar, né, devido a grupos locais, de milícia, de banditismo mesmo, de corrupção, de conluio de vereadores, junto com polícia, junto com prefeitos. A gente sabe que tem, somente nos rincões aí do interior do Brasil, acontece assassinato de jornalistas ainda, tudo. Mas a gente hoje tem vários órgãos aí, né, como esse mesmo, né, Repórteres Sem Fronteiras e outros institutos aí que a gente tem essa liberdade, inclusive, de ter também essas associações que protegem a liberdade de imprensa e de expressão, né, sobretudo, né. A liberdade de expressão não é ficar espalhando fake news, não, pelas redes e ficar xingando os outros e achar que vai ficar por isso mesmo, entendeu? Liberdade de imprensa. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. Exatamente. Porque as pessoas, eu era de uma época que não existe, a gente fazia jornalismo sem saber como era recebido do outro lado, né? Você trabalhava no jornal, numa revista, você recebia um e-mail, recebia às vezes uma carta ainda, né? Eu comecei em 1995, faz 30 anos. E hoje a gente vê, assim, e às vezes é duro a gente ver quando você está trabalhando, né, há tanto tempo no jornalismo, e você vê como o público ainda é muito idiotizado, né? Então, tem muita gente boa do outro lado, mas o público... Então, às vezes, a gente achava que estava melhorando um pouco as coisas a fazer jornalismo, e hoje você vê que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interpretar um texto, de entender o que você está falando. Então, é muito difícil. A gente viu o quanto era do outro lado, que a gente sonhava, né, com aquilo de uma pessoa estar lendo, se informando para melhorar, para se desenvolver como ser humano.
era muito longe da realidade. Isso foi um grande baque, eu acho que para o jornalismo, e o jornalismo está numa crise mundial sem precedentes, assim, né? Nesses 30 anos, a gente nunca chegou num buraco tão fundo como o jornalismo está hoje, e eu acho que até, né, tudo bem, né, não dá para comparar numa época de um regime de exceção como foi durante 20 anos aqui no Brasil, né, que você tinha até uma imprensa nanica muito vibrante, né, e criativa, mas hoje em dia, cara, você vê que, qualquer influencer aí fazendo esse papel e às vezes, muitas vezes, espalhando muita mentira, muita desinformação, muita coisa mal apurada. A gente comete nossos erros aqui também, mas a gente tenta fazer o melhor. Né? Sim, senhor. É, definitivamente.